Fala galera, agora que a gente definiu os pontos mensais, vamos para o semanal, tá bom? Clico aqui no ponto semanal. Se o seu não tiver assim igual o meu, com a lista aqui, você clicar nessa intervalo de tempo, ele vai aparecer todos os tempos. Se não tiver, é só você clicar aqui e adicionar o tempo que você quer e seleciona como favorito. Então vamos lá para uma semana, né? Então a gente vai fazer algumas correções no gráfico semanal. A gente está vendo aqui que no gráfico semanal, né, existe realmente esse fundo forte aqui, né? O preço está buscando esse fundo forte. E vamos ajustar aqui a linha de tendência de baixa, né? A LTB, no ponto atual. Então, a gente tem como confluência esse fundo, mais esse fundo, mais a LTB. Então, a expectativa do preço para essa zona é ele fazer um recuo nesse ponto aqui, pelo menos 50% ou o tamanho dessa barra toda, para que aí ele reteste essa zona novamente fora da LTB e consolide para buscar pontos mais altos, né? Só que tudo isso a gente depende da questão do dólar, né? Da valorização ou desvalorização do dólar. No momento, como o XAUSD está pegando energia, está pegando uma força grande aí, a questão é que o XAUSD está explodindo de alta e o dólar está perdendo força, né? Então, dentro dessa realidade que a gente está vendo, tudo pode acontecer, como ele pode passar direto, testar pontos mais altos para depois recuar, né? Mas a expectativa do mercado é que sempre ele faça esse pullback em em topos e fundos, né? Suportes e resistências, né? Aqui no semanal, como a gente deixou as linhas do mensal em vermelho, a gente vai pegar uma linha, vamos colocar aqui na parte branca e vamos pintar de, sei lá, azul. Então as linhas do semanal serão azuis. A gente vai encontrar pontos de fundo, né, e topo e vamos marcar de azul. Então aqui é um fundo legal, né? O preço rompeu aqui nessa barra inteira. Vamos procurar um novo ponto aqui de suporte. Ó, aqui tem um suporte legal nesse ponto aqui, ó, no semanal. O preço sempre ele testa aqui, recuou aqui, ó, chegou bem próximo. Aqui ele fez esse mesmo movimento que está fazendo aqui agora, né? Testou aqui, recuou. Então tem esses pontos, né? Semanal. Vamos ver mais algum outro ponto para cima. Tem esse fundo aqui que é bem importante, ó. Testou aqui, 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 testou aqui. Aqui ele rompeu, aqui ele não respeitou nada. Porém, possivelmente para os próximos ele possa vir, né, retestando esses pontos e pode vir a respeitar. Não é que ele vai respeitar ou não vai respeitar todos os pontos. A tendência é que o mercado sempre se renova, sempre ele faz novos topos e novos fundos. Então, às vezes ele respeita o gráfico passado, às vezes ele não respeita o gráfico passado. Então, a gente tem que prestar bem atenção, porque a gente fala, putz, mas chegou num fundo ali, eu comprei e o gráfico continuou caindo. Só que tudo existe com a questão econômica dessa moeda naquele momento, né? Se a moeda está com uma valorização, se está com uma desvalorização, se está no ponto forte, se está no ponto fraco. Então, tudo isso depende, né? Só que o preço sempre tende a respeitar os times maiores e sempre tende a fazer novos topos e fundos, respeitando um pouquinho para cima, ou um pouquinho para baixo, ou no ponto específico, tá bom? Vamos marcar mais uns pontos acima aqui. Não vou marcar muitos pontos não. Ó, esse fundo é muito importante, que ele bate confluência com esse topo. Ele bate confluência com esse ponto e chega bem próximo aqui. Para cima não vou colocar muito porque é algo mais distante, né? Mas se quiserem colocar só mais um, seria aqui mais ou menos, ó. Vou colocar aqui, ó, na ponta desse pavio, que dá confluência com toda essa zona de briga, que dá confluência com essa parte engolfada, com esse ponto de alta aqui, certo? Até aí já tá ok. Então a gente já tem esses pontos, né, semanais. Lembrando que a gente reajustou a LTB aqui num ponto específico, pois do gráfico mensal que a gente tinha colocado
ele estava no ponto. No gráfico semanal, a gente fez um ajuste nele. E provavelmente no gráfico diário, na próxima aulinha aqui, a gente vai ajustar novamente, né? Do diário para baixo, eu vou começar a explicar algumas partes técnicas do sistema, das zonas de choque. Então fica aí, confere aí para vocês verem essa evolução de análise gráfica, tá bom?